Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Nesta edição nós vamos iniciar uma nova série do canal, a série Técnicos Históricos. E o primeiro focalizado é Gentil Cardoso, o mais folclórico e dos mais conhecidos técnicos do futebol brasileiro. As espirituosas frases que saíram de sua cabeça até hoje são repetidas no linguajar esportivo do país. Não deixem de assistir esse vídeo, pois a história do Gentil chega a ser até comovente. Eu não conhecia a história toda do Gentil e eu fiquei comovido quando fui analisando e fui gravando os vídeos. Não deixem de assistir, é muito interessante. Nós vamos falar de tudo isso daqui a pouco, mas antes eu solicito a sua ajuda com a sua inscrição no canal, né? Clicando ali naquele botãozinho que está ali no canto e vai ficar ali naquele canto. Tá bom? Vamos lá então para o vídeo. Gentil Alves Cardoso era pernambucano de Recife, onde nasceu no dia 5 de julho de 1906. Ainda adolescente, saiu de casa e foi tentar a sorte no Rio de Janeiro, onde passou a exercer atividades de trabalho braçal, carregando caixotes no mercado municipal. Foi também motorneiro de bondes, garçom, padeiro e até engraxate. Em 1916, alistou-se na Marinha e conciliou sua carreira de marinheiro com a de jogador de futebol. Dava a ele, nesta época, os seus primeiros passos no esporte, jogando pelo tradicional São Cristóvão de Futebol e Regatas, e depois por dois outros clubes cariocas já extintos, o Palmeiras Atlético Clube, também do bairro de São Cristóvão, e o Sírio e Libanês Atlético Clube, da Tijuca. Sua fase na Marinha permitiu que Gentil viajasse pelo mundo e sempre aproveitava as estadias nos portos para ver jogos de futebol e se atualizar com as inovações do futebol na Europa, principalmente na Inglaterra. Mais tarde, em 1929, assumiu seu primeiro clube como técnico e seria ele o clube pelo qual jogara, o Sírio e Libanês. Gentil começou então a colocar em prática o que aprendera na Europa, com relação a esquemas táticos e preparação física. E os resultados começaram a aparecer. O Sírio, melhor preparado, obteve resultados surpreendentes: 4-2 e 4-1 no Fluminense, 6-1 no Flamengo e 1-0 no Vasco, a mais forte equipe carioca da época. Em 1931, Gentil foi treinar o Bom Sucesso e levou consigo do Sírio Libanês um jovem chamado Leônidas da Silva, que futuramente seria conhecido como Diamante Negro. Leônidas encontrou no Bom Sucesso o jovem jogador Gradim e fez com ele uma dupla que levou à loucura as defesas adversárias na boa campanha do Bom Sucesso no Campeonato Carioca de 1931. A colocação em 7º lugar neste campeonato não fez jus à campanha do Bom Sucesso, que teve o melhor ataque da competição com 58 gols em 20 partidas. Ressalte-se que nenhuma outra equipe do campeonato, incluindo o campeão América, conseguiu chegar a marcas dos 50 gols. Em 1932, o rubro-anil conseguiu outros expressivos resultados, vencendo a Portuguesa Santista em Santos por 6-0 e o Palestra Itália, depois Palmeiras, dentro do Parque Antártica por 3-1, com gols de Miro, Leônidas e Gradim. No Bom Sucesso, Gentil Cardoso foi o primeiro treinador do futebol brasileiro a aplicar o esquema tático conhecido como WM. No final de 1932, Gradim e Leônidas chegariam à seleção brasileira e seriam os grandes nomes da conquista da tradicional Copa Rio Branco, com vitória sobre o Uruguai, que era o campeão mundial, dentro do Estádio Centenário. Gentil Cardoso notabilizou-se por utilizar um megafone feito de lata para transmitir instrução aos jogadores em campo. O megafone passou a ser a sua marca registrada. Em 1933, foi treinar o Olaria e no ano seguinte, 1934, transferiu-se para o América. Durou pouco tempo sua passagem pelo América, pois no mesmo ano teve um desentendimento com a diretoria por não concordar com a contratação de jogadores argentinos. Retornou ao Bom Sucesso, onde ficou até 1936, quando a Marinha o transferiu para o Rio Grande do Sul,
onde foi técnico do Rio Grandense em 1937, sendo vice-campeão gaúcho nesse ano. Treinou depois o Cruzeiro de Porto Alegre em 1938 e 1939. Gentil Cardoso ficou no Rio Grande do Sul por 3 anos. Ao retornar ao Rio de Janeiro, cursou a Escola Nacional de Educação Física para obter o diploma de técnico de futebol e voltou a treinar o Bom Sucesso em 1941. Em 1942, Gentil retornou ao América. O clube, nesta ocasião, passava por delicada situação financeira e vinha de campanhas muito ruins no Campeonato Carioca. Gentil arregaçou as mangas e se dispôs a tirar o América daquela situação. Das divisões de base, puxou o goleiro Osni, irmão de Elido Amparo, meio-campo do Vasco e da seleção brasileira, o centro-médio Danilo Alvim e o ponta-esquerda Jorginho. Ano após ano, a equipe se tornava cada vez mais competitiva e em 1942 o América terminou na 6ª posição do Campeonato Carioca. No ano seguinte, 1943, foi o 4º lugar, em 1944 o 5º e em 1945 o América surpreendeu a todos com uma excelente campanha, terminando em 3º lugar, à frente do Flamengo e Fluminense. Gentil Cardoso implantou no América a sequência de jogadas que ficaria conhecida como tico-tico no fubá. Uma sucessão de passes e toques curtos entre os atacantes. Essa linha de atacantes era formada por China, Maneco, César, Lima e Jorginho. Após o bom trabalho no América, Gentil recebeu um convite para treinar o Fluminense, em substituição ao uruguaio Héctor Cabelli. Iria se iniciar o Campeonato Carioca de 1946, quando Gentil lançou mais uma de suas pérolas ao dizer para a diretoria do Tricolor, abre aspas, dê-me o Ademir que lhes darei o campeonato, fecha aspas. Ele falava de Ademir Menezes, que vinha se destacando como o melhor atacante do Vasco, campeão carioca de 1945. Ademir estava insatisfeito com o seu salário no clube, o que facilitou a negociação que foi feita através do seu Menezes, que era o pai e procurador do craque do Vasco. Com uma linha ofensiva formada por Pedro Amorim, Simões, Ademir, Orlando Pingo de Ouro e Rodrigues, o Fluminense de Gentil Cardoso marcou 97 gols em 24 partidas e ainda aplicando goleadas históricas, 9-3 no Madureira, 11-1 no Bangu, 8-3 no Bom Sucesso, que era o time de coração do Gentil. O campeonato de 1946 terminou com Fluminense, Botafogo, Flamengo e América empatados em primeiro lugar. Assim, houve um quadrangular decisivo que foi chamado de Supercampeonato Carioca, que terminou com o Fluminense campeão após uma vitória de 1-0 sobre o Botafogo. O autor do gol do título foi justamente Ademir, o que enfatizava o cumprimento da promessa que Gentil fizera aos dirigentes tricolores de levar o título para as Laranjeiras. Antes de deixar o Fluminense, Gentil levou para o clube um jovem goleiro chamado Carlos Castilho, revelado pelo Olaria, e que se transformaria em um dos maiores goleiros de todos os tempos no Brasil. Depois do Fluminense, o velho marinheiro prosseguiu com suas viagens pelos clubes brasileiros. Teve outra curta passagem pelo Bom Sucesso e de lá foi para o futebol paulista treinar o Corinthians em 1948. Deixou o timão após desentendimentos com a diretoria que queria interferir na escalação do time. Passou pelo Olaria e em 1949 chegou ao Flamengo. Ficou na Gávea até julho de 1950, convivendo com uma grande crise no clube. Jair Rosa Pinto havia acabado de sair, Zizinho havia ido para o Bangu e todo o restante do elenco tricampeão carioca de 42, 43 e 44 estava envelhecido. Deixou o Flamengo em 1950, depois de ter revelado o volante Dequinha, um dos grandes nomes do clube nos anos 50. Apesar de sua evidente competência como treinador, Gentil Cardoso já convivia há muito tempo com o preconceito racial dentro do futebol. Ele foi o introdutor do então famoso esquema tático WM no futebol brasileiro, mas nunca recebeu o crédito por isso. Ao mesmo tempo, se incomodava muito com o fato de não ser levado a sério, apesar de todo o seu conhecimento, formação e bagagem.
apelidou-se de, abre aspas, moço preto dos pequenos, fecha aspas, numa clara referência ao técnico Flávio Costa, a quem ele chamava de, abre aspas, moço branco dos grandes, fecha aspas. O fato de estar sempre defendendo o interesse dos jogadores era algo absolutamente inaceitável para a cartolagem da época, e dele diziam, abre aspas, trata-se de um papagaio falador, fecha aspas. Apesar de tudo isso, ainda mantinha o bom humor e cunhou outra pérola, abre aspas, só me chamam para enterro, ninguém me convida para comer bolo de noiva, fecha aspas, numa alusão ao fato de que nunca era chamado para treinar equipes bem formadas e só era lembrado para assumir o comando de times em crise. Em 1952, Gentil Cardoso chegou ao Vasco da Gama, depois de mais uma rápida passagem pelo seu querido Bom Sucesso e pelo Cruzeiro de Porto Alegre. Encontrou no Vasco um elenco envelhecido e uma parte da diretoria descontente com a saída de Flávio Costa. Entretanto, o velho marinheiro ganhou o apoio de veteranos como Barbosa, Augusto, Elido Amparo, Alfredo, Danilo Alvim, Chico e seu velho conhecido Ademir. Trouxe o ponta-direita Sabará da Ponte Preta e o zagueiro Haroldo do Botafogo e ainda promoveu dois aspirantes, o zagueiro Bellini e o atacante Vavá. O Vasco de Gentil se sagraria campeão carioca daquele ano, de 1952, com números excelentes, 17 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, com 49 gols marcados e apenas 18 gols sofridos, que foi a melhor defesa da competição. E Gentil Cardoso já utilizava elementos do WM aliados à diagonal proposta por Flávio Costa para formar algo que já estava bem próximo de um ainda nascente esquema tático, o 4-2-4, que tomaria conta do futebol brasileiro nos anos seguintes. Ao ser carregado pelos torcedores após o título, Gentil Cardoso declarou, abre aspas, estou com as massas e as massas derrubam qualquer governo, fecha aspas. Apesar do clima de vitória, essa declaração não foi bem aceita pelos tradicionais dirigentes do clube e ele foi demitido no dia seguinte. O próximo destino de Gentil seria o Botafogo, onde não obteria resultados expressivos, mas seria o responsável por dar a primeira chance a um certo ponta-direita que chegava ao Glorioso sem passar pelos juvenis ou aspirantes, e que já havia sido recusado nas peneiras do Vasco, Fluminense e do São Cristóvão. Gentil enxergou naquele jovem de 20 e poucos anos e de pernas tortas um talento incrível e deu-lhe a primeira chance do time titular do Botafogo. Seu nome? Mané Garrincha. Além desse gênio das pernas tortas, Gentil revelou no Botafogo nomes como os atacantes Dino da Costa e Vinícius, que fariam história no futebol italiano posteriormente. Ao deixar o Botafogo em 1954, Gentil saiu com mais uma tirada filosófica. Abre aspas. Gandhi, Cristo, Conte e Vargas foram a razão de ser da inteligência, do amor e da pureza. Fico com Deus no coração, mas não me afasto de nenhum deles. Fecha aspas. Apenas para lembrar que Comte é Auguste Comte, filósofo francês que formulou a doutrina do positivismo e é considerado como o primeiro filósofo da ciência no sentido moderno do termo e ainda fundador da disciplina acadêmica de sociologia. Em 1955, o velho marinheiro retorna à sua terra natal para treinar o primeiro dos clubes pernambucanos dos quais foi técnico, o Sport Recife, que venceria o campeonato pernambucano daquele ano, que era o ano de cinquentenário do Leão. O goleiro era o veterano Oswaldo Baliza, que jogara pelo Botafogo, e na defesa estava Elido Amparo, que era jogador do Vasco e da seleção brasileira. Entre 1959 e 1960, Gentil também treinou o Santa Cruz e o Náutico. Em Recife, ele fez história por ter sido campeão estadual pelos 3 times que treinou: o Sport em 1955, o Náutico em 59 e o Santa Cruz em 60. Entre suas passagens pelo futebol pernambucano, o inquieto Gentil Cardoso continuou com sua navegação pelos clubes brasileiros. Esteve outra vez no Bom Sucesso,
para onde ele sempre retornava, e depois foi para o Bangu, onde permaneceu de 1957 a 1959, e também treinou a Ponte Preta. Em dezembro de 1959, Gentil Cardoso foi lembrado para treinar a seleção brasileira, um dos seus grandes objetivos na carreira. A seleção iria disputar o Campeonato Sul-Americano Extra em Guayaquil, no Equador. Naquela competição, a seleção foi composta integralmente por jogadores pernambucanos e ganharia o apelido de Seleção Cacareco, em alusão ao rinoceronte do Jardim Zoológico Paulista, que foi eleito vereador na cidade de São Paulo. Naquela época a eleição era por cédula, então o pessoal escreveu o nome do Cacareco lá na cédula, ele realmente foi eleito. Mesmo assim, Gentil encarou o desafio e fez um trabalho digno. O Brasil estreou vencendo o Paraguai por 3-2, perdeu de 3-0 para o Uruguai, venceu o Equador por 3-1 e depois foi goleado por 4-1 pela Argentina na despedida da competição. Um honroso terceiro lugar para quem sempre era chamado para comer giló, entre aspas, e era preterido por outros na hora da marmelada, entre aspas, como Gentil costumava dizer. Naquele mesmo ano de 1959, Gentil Cardoso treinou a seleção pernambucana no Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais que existia naquela época. A Pernambuco conquistou o vice-campeonato. No quadrangular final, a seleção de Pernambuco venceu os selecionados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, além de aplicar 4-2 sobre a forte seleção paulista, que contava com Pelé e outros nomes famosos. Gentil Cardoso seguiu viajando pelo país, quebrando barreiras e enfrentando o preconceito por onde passou. Foi bicampeão paraense com o Paysandu em 1961 e 1962, fazendo com que o Papão da Curuzu recuperasse a condição de maior campeão do estado. Em 1963, o velho marinheiro alçou seu maior voo. Foi para Portugal treinar o Sporting em Lisboa. Quando chegou em Lisboa, declarou à imprensa portuguesa, abre aspas, sou o técnico mais antigo do mundo. Quando partir, quero deixar escola, fecha aspas. Conquistou a Taça de Honra, competição disputada entre os clubes da capital e que precedia o campeonato português, com uma expressiva vitória de 3-0 na decisão sobre o seu maior rival, que é o Benfica. No mês de novembro, o Sporting aplicaria a maior goleada da história das Copas Europeias ao vencer o Apoel do Chipre por 16-1 no estádio José Alvalade, em partida válida pela antiga Recopa Europeia. Gentil deixaria o Sporting após maus resultados no Campeonato Português e atritos com a comissão técnica e a diretoria do clube lisboeta. Em 1964, de volta de Portugal, Gentil Cardoso foi treinar a Portuguesa Carioca, onde lançaria a expressão que mais o notabilizou, abre aspas, vai dar zebra, fecha aspas. Isso ocorreu antes de um jogo da Portuguesa com o Vasco no Campeonato Carioca daquele ano. Gentil, perguntado por um jornalista se havia alguma chance de vitória da Lusa Carioca sobre o Vasco, ele respondeu com, abre aspas, esse jogo pode dar zebra, fecha aspas. Essa grande sacada do Gentil é uma alusão ao jogo do bicho, onde a zebra não está entre os 25 animais do jogo. Ou seja, dar zebra significa um resultado inesperado. O jogo aconteceu no dia 23 de julho de 1964, no campo do Fluminense, nas Laranjeiras. Aos 10 segundos do início do jogo, Hinaldo abriu o placar para a Lusa. O Vasco empatou ainda no primeiro tempo e a zebra realmente aconteceu pelos pés de Tião, que decretou a vitória da Lusa. No dia seguinte, o Deus Zebra foi manchete dos jornais e desde então a expressão cunhada por Gentil Cardoso se incorporou ao nosso linguajar. O velho marinheiro ainda passou pela Desportiva Ferroviária, Campo Grande e teria uma segunda e rápida passagem pelo Vasco em 1967. Em 1968 voltou ao Paysandu e depois foi para o Equador comandar o El Nacional de Quito. Em 1969 iria treinar o São Cristóvão, clube pelo qual sempre teve muito carinho.
No entanto, problemas de saúde o impediram de assumir o comando do time da Rua Figueira de Melo. As complicações de uma úlcera gástrica levaram Gentil Cardoso a falecer no dia 8 de setembro de 1970. Gentil Cardoso deixou saudades. Foi muito mais do que um treinador de futebol. Inovador, filósofo, frasista, nos deixa uma emocionante história de sua passagem pelos muitos clubes que dirigiu. Sofreu com o descrédito causado pelo forte preconceito racial da época e teve que provar sua capacidade várias e várias vezes ao longo de mais de 30 anos de uma extensa e vitoriosa carreira. Muitos tentaram imitá-lo, mas poucos conseguiram atingir seu nível de conhecimento do jogo. Se hoje podemos falar em craques como Leônidas da Silva, Bellini, Vavá, Garrincha, Dino da Costa, Vinícius, Danilo Alvim, Castilho e outros, agradeçam ao seu Gentil. Suas frases irreverentes e filosóficas o imortalizaram, e além das que já foram ditas nesse vídeo, a seguir vão mais algumas delas. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. E antes de nos despedirmos, solicito novamente àqueles que ainda não se inscreveram, ajudem o canal com a sua inscrição, clicando ali naquele botãozinho, ok? E continuem prestigiando o canal, assistindo os vídeos do canal através desses dois links que aí estão ou vão aparecer ainda, ok? Não se esqueçam também de visitar o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Não se esqueçam daquele like, ok?